seja muito bem-vindo à segunda mensagem da série Uma Vida Abençoada. E o tema da nossa mensagem de hoje é a prova. Como disse semana passada demos abertura à nossa série falando que é tudo sobre o coração, e anunciei a mensagem de hoje e disse que nessa série de mensagens a prova realmente vem primeiro. Essa mensagem poderia deixar por último, né, Edson? Só que no reino de Deus a prova vem primeiro. Então hoje nós vamos pegar a palavra de Deus e vamos estudar sobre a prova. Quantos pegaram o seu guia de estudo? Pega o seu guia de estudo aí, ó. Valorize o guia de estudo. Marque, faça suas anotações. Pastor, eu não tenho. Levanta a mão quem não tem aí, ó. Muita gente, Elias. Nosso tema hoje é a prova. Pega seu guia de estudo. Vamos acompanhar a leitura em Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 6 até o verso 12. A palavra de Deus, aqui ela traz algumas orientações para o nosso coração. Diz assim a palavra de Deus. Você pode acompanhar no seu guia de estudo, pode acompanhar na projeção. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Deus havia feito uma aliança com o seu povo. Deus havia estabelecido alguns decretos. Deus havia estabelecido alguns princípios. E dentre tantos princípios que Deus estabeleceu ao seu povo, dízimo e oferta são um deles. Aí Deus estava lembrando o povo a sua imutabilidade. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Volte para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Fale bem alto assim: ponha-me à prova. Diga mais alto: ponha-me à prova. E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês
será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podemos observar através da leitura desses versos que Deus, ele continua o mesmo. Que Deus, ele não mudou. Deus estabeleceu princípios normais de comportamento, e o dízimo é um desses princípios que Deus estabeleceu como comportamento normal de alguém que fez uma aliança, um pacto com Ele. O dízimo, queridos, era um dos decretos de Deus, e naquela época era normal o povo de Deus aprender a devolver algo que pertencia ao Senhor. Na verdade, Deus não estava tão preocupado com aquilo que o povo ia entregar, que era materialmente visível, seja os frutos das plantações, seja o cordeiro, seja um animal sem defeito. O que Deus de fato queria ensinar com o povo era o princípio da fidelidade, era o princípio da obediência. Então, naquela época, era muito normal o povo de Deus aprender a devolver a Deus aquilo que lhe pertencia. E no caso específico do texto que nós lemos, os israelitas haviam abandonado essa prática, e Deus estava então nesse texto trazendo uma exortação, repreendendo o seu povo, tentando fazer eles se lembrar do pacto, da aliança que Deus havia estabelecido com eles no passado. Deus estava então repreendendo o povo. Isso aqui era a má notícia que esse texto nos apresenta. No entanto, nesse texto também a gente encontra a boa notícia. Deus não estava apenas repreendendo o povo. Deus não estava apenas tentando trazer o povo de volta para Ele, de volta à fidelidade, de volta à obediência, mas Deus também estava apresentando a solução. Deus estava apresentando para eles ali o caminho que eles precisavam seguir. Deus estava oferecendo uma solução para os corações incrédulos. Foi por isso, queridos, que Deus, Ele os desafiou a prová-los na área dos dízimos e da oferta. A grande questão desse texto de Malaquias, capítulo 3, que a gente sempre lê, a grande questão com o qual os israelitas estavam se debatendo nessa passagem, era de fato a incredulidade. Eles não acreditavam que Deus poderia prover todas as coisas sobre a vida deles. Eles não acreditavam que Deus poderia suprir todas as suas necessidades. Possivelmente eles desconfiavam daquilo que Deus havia prometido a eles. Será que eles acreditavam que Deus os abençoaria se eles devolvessem o dízimo e entregassem as ofertas? Será que eles acreditavam de fato que ainda teriam o suficiente para si mesmo a partir do momento em que eles entregassem os seus dízimos, consagrassem as suas ofertas? Entenda que Deus, Ele possui todas as coisas, Ele é o dono de tudo, como disse,
E como temos falado e como vamos sempre falar nessa série de mensagens, Deus, Ele não está de olho no nosso dinheiro, Deus está de olho no nosso coração, Deus está de olho em nossa obediência, Deus está de olho em nossa fidelidade. Deus, Ele possui todas as coisas, porém ao reter o dízimo, nós estamos retendo algo que não nos pertence, algo que pertence ao depósito do templo do Senhor e não a nós mesmos. Na verdade, quando a gente sonega o dízimo, quando a gente não entrega o dízimo, quando a gente não consagra ao Senhor o dízimo, nós estamos ficando com uma parte que não é nossa, que pertence completamente a Deus. E esse princípio é algo tão importante, que permite que os dizimistas fiéis façam prova de Deus, e fazendo prova de Deus, descobrem de maneira sobrenatural que esse Deus que fez uma aliança, que fez um pacto contigo, que esse Deus que colocou o dízimo como princípio na vida do cristão, esse Deus, Ele não vai falhar de maneira alguma naquilo que Ele prometeu liberar sobre a sua vida de forma abundante. Eu sou dizimista, eu não entrego o meu dízimo aqui na igreja por barganha, eu não entrego o meu dízimo aqui na igreja porque eu estou querendo receber alguma coisa da parte de Deus. Eu entrego o dízimo na casa do Senhor, porque eu entendo que o dízimo é um princípio, eu entendo que o dízimo é algo que Deus decretou, é algo que Deus já liberou como mandamento, como primícia sobre a minha vida. E eu, quando entrego o meu dízimo, eu não entrego esperando receber alguma coisa de Deus, porque a minha fidelidade atrai o mover abençoador naturalmente de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que você pode entregar sem se preocupar com o retorno, porque o retorno é garantido e é certo. O único lugar que você pode ter a certeza de que, se você fizer um investimento, você terá um retorno certo e seguro, é no reino de Deus. É o único lugar. Vocês aí não fazem investimentos, e nem sempre os investimentos que a gente faz não tem o retorno que a gente talvez esperava. Mas eu desafio você nessa manhã a depositar o seu dízimo no reino de Deus, e você terá um retorno certo e seguro para a sua vida e para a sua família. Eu tenho certeza absoluta que Ele derramará sobre a sua vida tantas bênçãos que você não vai ter aonde guardar. Então, queridos, não se trata apenas de uma certeza da minha parte, mas se trata de uma promessa feita pelo próprio Deus para a nossa vida. Eu quero perguntar aqui nessa manhã, e a partir dessa pergunta, eu quero aplicar algumas verdades ao seu coração. Por que você deve entregar então o seu dízimo ao Senhor e fazer prova dele? Primeiro, complete aí no seu guia de estudo. Porque o dízimo é bíblico. O dízimo não é nada relacionado a períodos, a épocas. Não está nada relacionado a isso. O dízimo é bíblico. Quem mandou entregar o dízimo, quem mandou consagrar o dízimo, não foi homens, não foi pastor, é Deus, através da sua palavra. E, queridos, a palavra dízimo, ela significa 10%
de alguma coisa ou de algum valor. O dízimo é a 10ª parte de tudo que o homem recebe. O dízimo, ele não é uma invenção humana, mas é um princípio perpétuo estabelecido por Deus na sua palavra através das gerações. O dízimo, ele não é opcional, ele é um mandamento bíblico, não é uma oferta, é uma dívida. Dízimo não é sobra, dízimo é primícia. Dízimo não é peso, dízimo é uma bênção. Dízimo é algo que Deus liberou para nós através da sua palavra. Há muitas teorias sendo levantadas nos dias de hoje sobre o dízimo. Tem gente que diz, o dízimo é algo do Antigo Testamento, não do Novo. O dízimo é algo que só era praticado na lei. Se a gente prestar atenção, muitas coisas que estão em vigor nos dias de hoje, que servem também para os tempos de hoje, foram também plantadas lá na lei, e a gente não discorda. A única coisa que a gente se levanta para discordar é sobre o dízimo. E como eu disse aqui, queridos, e reafirmo, dinheiro é algo extremamente espiritual. É por isso que a gente tem dificuldade de lidar com dinheiro, porque dinheiro não é apenas uma moeda de troca no país que a gente vive. Dinheiro é altamente espiritual, e há um espírito chamado Mamon que governa, e a gente vai aprender como quebrar o espírito de Mamon na nossa vida. Há muita gente que não é governada por Deus, mas sim governada por Mamon. E Deus aqui, queridos, nos desafia nessa manhã a ter o entendimento de que o dízimo é um princípio atemporal. Ele vale em todos os tempos, ele vale em todas as épocas. Na verdade, quando a gente pensa em dízimo, a gente tem que olhar para a Bíblia. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê aqui vários ensinamentos por toda a Bíblia sobre dízimo. O dízimo, ele é ensinado por toda a Bíblia. O dízimo é ensinado antes da lei. Olha aí. Na lei, nos livros históricos, nos livros proféticos, nos livros poéticos, no Novo Testamento. Por onde quer que você e eu olhemos, a gente vai encontrar o ensino da Bíblia sobre dízimo. Então ele é ensinado antes da lei. Esse texto que eu vou ler para você aqui, ele foi escrito aproximadamente 500 anos antes da lei. Antes da lei ser estabelecida por Moisés ao seu povo, Deus já falava 500 anos antes sobre dízimo. Por isso que o dízimo não é algo que está ligado à lei apenas, também faz parte da lei, mas o dízimo é algo que já existiu há 500 anos antes da lei. Gênesis 14, versos 18 a 20 diz aí: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Há 500 anos antes da lei, Deus já estava ensinando, falando sobre esse princípio. Quem é o dízimo de Deus? Quem foi o dízimo de Deus? Jesus Cristo. Jesus foi o dízimo que Deus entregou. Mas também, queridos, o dízimo é ensinado na lei. Levítico 27:30 diz que todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor e são consagrados ao Senhor.
No período da lei, o dízimo estava estabelecido. Mas também ele é ensinado nos livros históricos. Olha só que experiência aí de Neemias. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebia as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia em torno das cidades, que eles deviam fazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. E de fato o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo do Senhor. Então, no período dos livros históricos, o dízimo estava presente, o dízimo era ensinado. Ele também era ensinado nos livros poéticos. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Ele também é ensinado nos livros proféticos. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Mas também o dízimo é ensinado no Novo Testamento. Jesus, ele disse: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então, queridos, olhando para a Bíblia, a gente vai encontrar na Bíblia base para esse princípio que foi estabelecido perpetuamente pelo Senhor. Nessa manhã está sendo ensinado sobre dízimo. Então, queridos, quando a gente pensa em dízimo, o dízimo é um princípio atemporal, ele vale para todos os tempos, ele vale para todas as épocas. O dízimo é algo que não cai fora de moda, o dízimo é algo muito bem atual. Ele existiu antes da lei, ele existiu na lei, ele existiu entre os profetas, ele existiu no tempo de Jesus, ele existiu na história do cristianismo, ele está existindo aqui nesse tempo que você e eu vivemos, e ele existirá até a volta de Cristo Jesus aqui. Ele começou em Gênesis e chegou até os nossos dias. Então, dízimo é um princípio estabelecido por Deus, e princípios de Deus permanecem para sempre. Então, a primeira coisa que nós olhamos aqui nessa manhã é que, para falar de dízimo, a gente precisa usar a palavra de Deus. E quando a gente usa a palavra de Deus, a gente encontra todos os motivos possíveis para obedecermos um princípio que Deus estabeleceu na sua palavra. Segunda coisa, por que você deve entregar o seu dízimo ao Senhor e fazer prova dele? Porque o dízimo é um teste. Coloque aí, teste. No texto de Malaquias, capítulo 3, verso 10, ele diz assim: põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, o dízimo, ele representa o teste do nosso coração. Deus, ele sabe o poder e a capacidade que o dinheiro tem, mais do que você e eu, de corromper a nossa vida. Por que o nosso país está enfrentando a crise que está enfrentando? Por causa do dinheiro. Nós estamos vivendo um tempo de corrupção, exatamente porque homens, a serviço de um espírito chamado Mamon, não se contentaram com aquilo que Deus, de forma saudável,
natural havia provido para eles. E não se sentindo providos, eles tomaram outros caminhos, eles tomaram outras direções na sua vida e se corromperam. Na verdade, queridos, a maneira como a gente usa o nosso dinheiro, de fato, revela o que tem no nosso coração. Pastor Hernando Dias Lopes, ele diz uma frase, ele diz que o bolso revela o coração. E a maneira como a gente usa o nosso recurso, o nosso dinheiro, revela o estado do nosso coração. Por que, pastor? Porque colocamos dinheiro naquilo que mais valorizamos. Se você coloca o seu dinheiro não no reino de Deus, mas mais em outras coisas, o teu coração, ele está se revelando para aquilo que você está fazendo investimentos. O seu coração não está no reino, está nessas coisas. Tem gente, queridos, que gasta uma fortuna investindo em coisas que não vão trazer retorno algum para a sua vida, mas se levantam para murmurar, para reclamar, para viver na escassez. Quando a gente faz uma campanha de banheiros, na verdade o seu coração não está aqui. Na verdade o seu coração não está no reino de Deus, porque aquilo que está sendo revelado através de você mostra de fato aonde está o teu coração. O dinheiro é, na verdade, um teste, então, de Deus. Deus está nos testando todos os dias. Deus nos testa quando o recurso que você recebe chega nas tuas mãos. Toda vez que o seu salário cai lá na sua conta, ou você recebe ele em mãos, isso aí está sendo um teste da parte de Deus, para ver onde de fato está o teu coração. Semana que vem tem uma palavra aqui extraordinária, que mexeu muito com o meu coração, sobre primícias. Porque na verdade, eu não tinha o entendimento de que tudo na minha vida precisa ser primiciado ao Senhor. O meu dízimo precisa ser também uma primícia, ou seja, a primeira coisa que eu preciso entregar, ainda que eu tenha conta para pagar segunda-feira, terça, quarta, quinta, eu confio no meu Deus, eu vou pegar o meu dinheiro e a primeira coisa que eu vou fazer é primiciar o meu Deus. Você sabe o que você está fazendo aqui hoje, nesse domingo? Você está primiciando a sua vida para essa semana. Gente que nem aparece na casa de Deus aos domingos, está querendo o que de Deus? O primeiro dia da semana não é segunda. O primeiro dia da semana é domingo. Pastor Arci vai sacudir esse lugar com uma palavra poderosa sobre primícias. Então você prepara o teu coração domingo à noite, porque você vai entender o que é primícias. O dinheiro, queridos, é um teste muito forte ao nosso coração. E quando alguém insiste em defender que não deve dar o dízimo, eu penso o seguinte: Deus deu o seu filho por você e você não quer dar para ele 10%. E 10, queridos, na Bíblia, ela tem algo interessante a respeito de 10. Você sabia que o número 10 na Bíblia sempre representou um teste? Preste atenção, quantas foram as pragas do Egito? 10. Por 10 vezes Deus testou o coração de Faraó. Quantos mandamentos existem na Bíblia? 10.
Deus estava ali testando o seu povo. Quantas vezes Deus testou Israel no deserto, segundo Números capítulo 14, do verso 21 em diante? 10 vezes. 10 vezes Deus testou o seu povo ali no caminho. Quantas vezes Jacó teve seu salário mudado? Em Gênesis 30, 10 vezes. Por quantos dias Daniel ele foi testado? Daniel 1:12, 10 vezes. Quantas virgens existem em Mateus 25? Quantas? 10. Fica com medo que eu não vou falar dos discípulos de novo, não. Teve um dia que eu fiz o dízimo com essa aplicação aqui, aí no final eu perguntei, quantos discípulos Jesus tinha? Aí teve um irmão que levantou lá, 10, pastor. É 12. Quantos são os dias de tribulação em Apocalipse 2:10? 10. Então, queridos, Deus está nos testando e o teste é para ver a quem nós vamos honrar. Na verdade, eu volto aqui a enfatizar para você nessa manhã que o dízimo é um teste de mão dupla. Deus não apenas está te testando, mas essa é a única passagem na Bíblia onde Deus diz assim: você pode me testar. Cuidado para você não sair testando Deus em áreas que Ele não pediu para você testá-lo. Se tem uma área única que a gente encontra na Bíblia, que a gente precisa testar a Deus, é nos dízimos. Você pode me testar. Então, queridos, quando eu olho para essa expressão, fazei prova de mim, fazei prova de mim é Deus convidando o seu povo a obedecê-lo e a comprovar se a obediência não é realmente o melhor caminho a seguir. Fazei prova de mim é Deus nos dizendo claramente que podemos confiar na sua provisão, pois nenhuma das suas promessas, as promessas que Ele nos fez, que Ele estabeleceu em aliança na tua palavra, elas deixarão de se cumprir na vida daqueles que são fiéis. Benício, tem faltado alguma coisa para você, meu filho? Você e Tati? Isso aí não é fruto de um bom emprego, não. Vocês sabem muito bem disso. Você sabe por que não tem faltado e não vai faltar? Porque vocês são cumpridores de princípios da palavra de Deus. Aquele que é dizimista fiel sabe disso. Então Deus nessa manhã nos desafia, principalmente para aqueles que não têm uma vida fiel na área dos dízimos. Deus te convida nessa manhã a colocá-lo à prova. E à medida que você o prova, você vai descobrir nessa caminhada que há portas abertas sobre a sua vida, não apenas financeiramente. Seu lar vai ser abençoado, seus filhos serão abençoados, seus negócios serão abençoados, o seu trabalho será abençoado. Pastor, eu sou funcionário. Não, se mantenha fiel a Deus, que até o lugar que você trabalha, Deus vai fazer prosperar por causa de você, por causa da tua fidelidade. Deus vai fazer prosperar na sua vida. O salmista escreveu o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então, o dinheiro é um teste, e o dízimo é o teste do nosso coração. Terceira verdade: porque você deve entregar o seu dízimo ao Senhor e fazer prova dele. Porque o dízimo é gratidão. Completa aí, gratidão.
salmista disse aqui: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Na verdade, queridos, quando a gente pensa na relação de Deus com o seu povo, Deus sempre foi a provisão e a prosperidade de Israel em qualquer circunstância. Deus sempre esteve presente ali para suprir, para prover a necessidade daquele povo. E ele esperava que o seu povo ele fosse obediente e compreendesse que o dízimo era a forma deles reconhecer o seu cuidado e um lembrete de que o seu favor se estenderia para as demais gerações. Deus ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele pode fazer com que a nossa vida financeira tenha propósitos eternos, deixe um legado, expanda seu reino e nos proporcione alegrias e conquistas sem medidas na nossa vida. Então, queridos, toda vez que você receber um recurso da mão do Senhor, nunca deixe de ser grato a Ele. E toda vez que você vem aqui à frente, entregar o seu dízimo, consagrá-lo no altar do Senhor, você está expressando adoração a Ele, você está dizendo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido o meu provedor, muito obrigado, porque o Senhor tem abençoado a minha casa, muito obrigado, porque o Senhor tem feito com que os meus recursos, que eu tenho investido no Teu reino, Ele abençoe a vida de outras pessoas. Muito obrigado, porque o Senhor não tem deixado faltar nada na minha mesa. Eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu tenho o que vestir, eu tenho o que repartir, eu tenho o que doar, eu tenho o que investir, eu tenho tudo aquilo que o Senhor tem provido para a minha vida, não só para mim, para minha família, mas também para continuar investindo no Teu reino e abençoar a vida de muitas pessoas. Então seja grato a Deus, porque dízimo é gratidão. E enquanto você não se tornar um dizimista fiel ao Senhor, você vai viver debaixo de escassez. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Porque, queridos, a gente gosta muito de caixinha de surpresas, principalmente aquelas caixinhas de surpresas que libera vitória, caixinha de promessa, né? Um dia eu só vou pegar e vou fazer uma caixinha com 100 versículos bíblicos só de pancada na cabeça. E eu queria que você me ajudasse e comprasse, porque todo o dinheiro que eu arrumar nessa caixinha de surpresa, caixinha de promessa, eu vou investir no reino de Deus. Porque, querido, tem muita gente só andando atrás da bênção. Muita gente. A gente não quer o abençoador, a gente só quer a bênção. Deixa eu dizer para você, o que o senhor escolheria, pastor? A bênção ou o abençoador? Sem sombra de dúvida, eu quero o abençoador, porque ele é muito melhor do que a bênção que eu tenho. Ele é muito melhor do que você, minha esposa, minha filha Daphne. Ele é muito melhor do que a igreja. Sem vocês eu posso até viver. Sem você eu acho que eu posso até viver. Mas sem Ele, agradeça a Deus por tudo aquilo que Deus faz chegar às tuas mãos. Dízimo é gratidão. Vira para o irmão que está ao teu lado, diga isso para ele. Dízimo é gratidão. Fala com o irmão que está atrás de você, que está fazendo cara feia. Para de fazer cara feia. Dízimo é gratidão. A sua cara não me intimida nunca. Cada cara feia que você faz me fortalece pregar com mais autoridade e unção. Diga para o irmão que está na sua frente: dízimo é gratidão.
Por que você deve entregar o seu dízimo ao Senhor e fazer prova dele? Quarto, porque o dízimo é proteção. Dízimo é proteção, sim. Tem gente que acha que não é. Dízimo é proteção. Olha só o que diz aqui o verso 11 de Malaquias 3. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Tem praga de olho nas suas colheitas. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, quando retemos o que é de Deus, o devorador come o que deveríamos desfrutar. Em primícias, você vai aprender algo profundo sobre isso. Sobre aquilo que você desfruta após ter entregado o seu dízimo. É forte o negócio, hein? Sobre primícias. Na verdade, o devorador pode ser tudo aquilo que subtrai nossos bens, que conspira contra o nosso orçamento e mina as nossas finanças. Infelizmente, tem gente enrolada na vida financeira porque deu legalidade para o devorador. Tem gente aqui que tinha uma colheita financeira linda, só que deram legalidade em algum momento da sua vida e mamou, entrou no negócio, seu olho cresceu para você ter mais dinheiro, você se perdeu no meio do caminho. Hoje você está enrolado financeiramente, a sua família está enrolado financeiramente, e tem gente de outras famílias que se meteu nesse laço do inferno, de demônios, de Satanás, e acabou também sendo enrolada. As suas finanças hoje estão desprotegidas por causa de uma atitude sua no passado. Na verdade, queridos, nessa passagem que a gente acabou de ler aqui, o devorador, na verdade, é uma referência à opressão espiritual. E Deus estava dizendo algo mais ou menos como isso aqui, ó: se vocês acreditarem em mim e me honrarem ofertando como eu ordenei, fecharei a porta para o ataque de Satanás em suas vidas, para que vocês possam florescer e serem frutíferos em todas as coisas. Meu Deus. Se optarmos por não devolvermos nossos dízimos a Deus, nós estamos deixando uma porta aberta para a ação de demônios na nossa vida financeira, simplesmente pelo fato de não confiarmos em Deus como nosso provedor. Robert Morris, ele disse o seguinte no livro: nossas atitudes mesquinhas são sintomas de incredulidade e nos tornam vulneráveis ao ataque do devorador. No culto de oração aqui, eu estava atendendo uma pessoa, coitadinho dela. Meu Deus, eu jamais imaginarei que tinha gente, podia imaginar que tinha gente assim, aqui na igreja, no fundo do poço, devendo Deus e o mundo. Ele chorou aqui. Eu disse assim: infelizmente, nesse momento, eu não sei o que dizer para você. Porque, queridos, eu como pastor sou muito bem resolvido nessa questão, porque tem muita gente sabe tudo no meio da igreja, tem resposta para tudo. Eu não tenho resposta para tudo. Consulte aí os sabe-tudos da vida, mas não me consulte, porque eu não sei tudo. Que situação difícil. Nem o que eu tinha na minha carteira era o suficiente.
E nunca foi suficiente para sanar o fundo do poço que aquele cara estava financeiramente. Nitidamente você vê o devorador, comeu tudo dele, tirou o emprego dele, tirou a empresa dele, agora está querendo tirar os filhos dele, vai tirar a esposa dele se ele não abrir o olho. Que estrago! Por quê, pastor? Dinheiro é algo espiritual. Não fechou uma brecha no passado, dando legalidade. Não se atentou para isso. Pastor, um caso desse é difícil, é muito difícil de se reverter, mas não é impossível, porque a Bíblia diz que para Deus todas as coisas elas são possíveis. Então, queridos, o dízimo, ele quebra a maldição e repreende o devorador. O dízimo é proteção para a sua vida, e você precisa tomar posse dessa verdade. Assim que você começar a dar algo, assim que você entregar o seu dízimo, algo de bom sempre acontecerá na sua vida. Por quê, pastor? Porque o padrão do céu não é a escassez, e sim a abundância. No céu não tem escassez. E a fidelidade que eu e você desfrutamos, ela vem do céu. Ela vem de um lugar próspero. Ela vem de um lugar onde não existe escassez, só existe abundância. Então creia que quando você entrega o dízimo, você consagra o restante que fica com você nas tuas mãos. Foi fiel ao Senhor, entregou o seu dízimo, os 90% serão consagrados, e Deus vai fazer prosperar de maneira abundante sobre a sua vida. Com isso, quando você entrega o dízimo, você ganha sabedoria financeira, você vê seu dinheiro render, você não tem medo de investir seu recurso, você nunca está em crise. Você está em crise, Benício e Tati, que foi o testemunho? O país está em crise? Vocês estão em crise? Por causa de quê? Por causa da obediência, fidelidade ao Senhor. Então eu aprendo aqui, queridos, que o dízimo é uma blindagem nas nossas finanças. Para terminar, por que você deve entregar o seu dízimo ao Senhor e fazer prova dele? Em último lugar, porque o dízimo é a expressão de uma vida abençoada. Uma vida abençoada não tem dificuldade com dinheiro. Pega seu guia de estudo e vamos ler juntos esse texto aí. Leia assim comigo. Tragam no finalzinho do verso bíblico ele diz assim, ó: vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Essa expressão aqui, comportas, no hebraico, é algo muito forte. Não vou entrar nela aqui porque eu vou viajar nesse negócio aqui. É muito bom. É algo muito forte que vem do céu sobre a nossa vida. Você sabe o que eu aprendo aqui, queridos, com essa expressão desse verso aqui? Que Deus, Ele se compromete com aquilo que Ele promete. Diga assim: Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Se Ele prometeu algo para você, Ele se comprometeu com isso, e Ele não vai falhar.
Então, querido, chegou a sua hora, chegou a minha hora. Esse é o tempo. Definitivamente desfrute de toda a vida abençoada que o Pai preparou para você. Porque segundo o texto bíblico, as comportas dos céus já estão sendo abertas. Chegou a hora de você viver o padrão do céu, de ter mais do que o suficiente, de viver uma vida exponencial e nunca mais andar numa vida de escassez. Mas entenda que tudo conspira para a gente não ser fiel dizimista. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo não quer que você tenha uma vida abençoada. O diabo não quer que você viva a abundância do céu. O diabo quer que você viva na escassez da terra, na miséria dos homens. O diabo, ele não quer que você conquiste, que você cresça, que a sua família seja abençoada. Ele não quer que aumentemos nossa influência espiritual, porque dinheiro é um assunto espiritual. E quando eu devolvo meu dízimo, entrego uma oferta, eu estou movimentando o mundo espiritual. Algo acontece no mundo espiritual quando eu entrego a minha oferta, quando eu entrego o meu dízimo. Ele não quer que nenhum de nós tenhamos uma vida abençoada. Por isso que ele trabalha para você não ser um fiel dizimista. Por isso que ele enche o seu coração de ansiedade, preocupação, medo. Porque essas coisas roubam de você a dependência de Deus. Você passa a viver em função do seu medo, da sua preocupação, da sua ansiedade, do que você tem que comer amanhã. Meu irmão, não estou nem preocupado do que eu vou ter que comer amanhã. O dia de amanhã está entregue nas mãos do meu Pai. E o meu Pai sabe que ainda que não chegar comida para mim, Ele vai mandar codorna dos céus. Codornas. Vai começar a cair para comer naquele dia, não para deixar para o outro. Porque no outro dia o Senhor proverá sobre você e sobre a sua casa. Dízimo. Pastor, por quê? Então, eu tenho que ser um dizimista. Porque você deve entregar o seu dízimo ao Senhor e fazer prova dele. Porque o dízimo é bíblico. Porque o dízimo é um teste. Porque o dízimo é gratidão. Porque o dízimo é proteção. Porque o dízimo é expressão de quem tem uma vida abençoada por Deus. Fique de pé. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Não sai agora não. Teve irmãos que chegaram 7 horas da manhã aqui pensando que era 8. O horário de verão é só dia 4 de novembro. Só que o reloginho do irmão pulou para 8. Coitado dos irmãos. Você é um herói. Você é uma heroína. Vamos aplaudir esses irmãos. Porque, irmãos, eu também acordei. O reloginho da Mônica despertou. Levantamos todo mundo correndo. Quando eu desci, toda arrumadinha assim, para ligar para o Vaguinho, estava lá, 7 horas da manhã. Eu falei, não acredito. Só que foi 1h30 muito bem usada com o Espírito Santo. Aproveitamos para convidá-lo para fazer parte das primícias do nosso dia. Curva sua cabeça. Se tem um texto na Bíblia que nos manda fazer prova
Esse é o texto. Faça prova de mim. Entenda que aquilo que é bom deve vir da bênção de Deus e não de roubar a Deus. Deus, Ele nos abençoa quando a gente crê na sua palavra. Deus, Ele nos abençoa quando a gente vive pela fé. Deus nos abençoa quando a gente é obediente. Deus nos abençoa quando a gente guarda os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra para nós. Quando Ele nos diz para fazer alguma coisa e nós o fazemos, então nós somos abundantemente abençoados pelo Senhor. Mas se a gente não acredita que Deus proverá para nós, ou se a gente tem medo de prová-lo nisso, então o medo e a incredulidade, eles vão abrir portas de influência do inimigo sobre a nossa vida. Mas se a gente fechar essas portas para o inimigo na nossa vida, mas não ofertarmos a Deus, deixaremos a mesma porta aberta para ele nos atacar. Toda vez que você receber o seu salário, você está sendo testado pelo Senhor. E não somente você está sendo testado por Ele, o seu coração está sendo testado por Ele. Mas quando você recebe o seu primeiro salário, e você é fiel ao Senhor, separando da sua renda, seja ela muita ou pouca, os 10% que Ele te pede, você também está tendo uma possibilidade de prová-lo, de provar a Ele. E no final dessa prova você descobrirá que Ele é um Deus provedor, que tudo aquilo que você necessita Ele fará chegar à sua vida, à sua família. E o teste é a quem vamos honrar pelo nosso pagamento. Quantos querem honrar a Deus com o seu dízimo? Dá um glória a Deus. Quantos que estão aqui que talvez não sejam fiéis dizimistas? Pastor, eu tenho passado muita luta nessa área da minha vida. Ei, começa hoje. Porque você nunca conseguirá dar o dízimo até que você comece. Essa série de mensagens te estimula a começar alguma coisa na sua vida. E nessa manhã você está sendo desafiado a começar. Você que não é fiel na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, e você tem colhido aquilo que você não deseja. Ei, esse é um tempo de conserto. Esse é um tempo de você colocar Deus à prova nessa área e sair de uma vida de escassez para uma vida abundante. Então, se você decide ser fiel nos dízimos, a partir de hoje, eu quero convidá-lo para fazer uma oração comigo nesse momento. Coloque a tua mão no teu coração. Pastor, eu sou dizimista. Você pode fazer essa oração comigo? Porque você tem autoridade para profetizar sobre a vida daqueles que não são. Então, bem alto, repita após mim o seguinte: coloca a mão no teu coração. Todos nós juntos, diga assim: Pai, reconheço que sou teu, e tudo aquilo que eu tenho é teu. Eu sou agradecido pelo seu cuidado constante. Perdão pelas vezes que não consegui entregar o dízimo. Ajuda-me a ser fiel em todas as situações da minha vida. Ajuda-me a entregar os 10% dos meus rendimentos mensais.
Eu creio, Senhor Jesus, que eu vou para um novo nível nas minhas finanças. Obrigado por se empenhar em me dar uma vida abençoada. Por isso, nessa manhã, eu me rendo a Ti. Eu me rendo aos Seus princípios estabelecidos. Eu me rendo à Tua vontade. Eu quero ser um filho obediente. Muito mais do que o meu dinheiro, eu quero entregar a minha vida. Eu quero premiciar o meu coração, a minha casa, o meu ser, tudo aquilo que eu sou. Eu quero entregar ao Senhor nessa manhã, para viver única e exclusivamente a minha identidade. Eu sou abençoado. É a oração que eu faço, e a faço no nome de Jesus.